Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é pro Jayaman. Recentemente eu fiz a leitura individual da Demet aqui no canal, Trabalho e Amor. Então, quem tá curioso, quem também gosta da Demet, tá aqui no canal na playlist Celebridades. Eu fiz uma leitura para ela. Só com ela mesmo, sem vincular ela com o nome de nenhuma outra pessoa. E vou fazer a mesma técnica de leitura agora para o Jayaman. Então, eu vou fazer a leitura para o trabalho, que é a carreira dele, e para a vida afetiva, sem vincular ele com o nome de nenhuma outra pessoa. É só a energia dele, a gente vai abrir as cartas e ver quais são as informações que nos são passadas, tá bom? Então, nesse vídeo você vai ver o campo do amor e o campo do trabalho. Quem quiser assistir os dois, assiste o vídeo até o final. Quem quiser assistir só o trabalho ou só o amor, então é correr o vídeo aí para o momento em que eu falo da leitura respectiva. Eu vou começar aqui pela área do trabalho. Então, a gente vai começar a ver a energia da carreira dele. Então, vamos ver a energia atual da carreira, quais são os desafios profissionais que ele pode encontrar no futuro, né, nos próximos meses aí, e se há novos projetos chegando na vida dele. Então, são essas 3 perguntas que a gente vai fazer aqui para as cartas. Jayaman. Vou embaralhar mais um pouco. Bem, pessoal, o que a gente consegue ver aqui na parte do trabalho do Jayaman? Eu dei um zoom para que vocês possam ver as cartinhas mais de perto. Quando a gente vai analisar a energia atual da carreira dele, a gente tem a Rainha de Paus aqui. A Rainha de Paus vem falar de uma pessoa que se envolve muito de uma forma apaixonada pelo seu trabalho, pela sua profissão. Então aqui já vem me mostrar que ele é uma pessoa muito apaixonada pela carreira, muito apaixonada pelos projetos. Então, tudo que ele faz tem ali um propósito, né? E todos os projetos que ele aceita, não é só ali, digamos, pela aquisição, pelo valor, né? Ele
tá ali realmente envolvido no projeto, ele quer fazer aquele projeto, ele gostou ali da história ou da composição do elenco, né, ou tem alguma coisa ali a mais, né, porque ele realmente se envolve. Aqui também me mostra que ele tem naturalmente essa energia envolvente, então ele é uma pessoa que é muito bem vista, né, e tem uma energia muito sedutora, então ele cativa naturalmente o público, né, porque ele tem essa energia cativante, essa energia envolvente. Aqui tem muita energia de leão, né, e quando a gente vem falar sobre energia de signos, é independente do signo de nascimento dele, né. A gente no nosso mapa astral, a gente não é composto somente pelo signo de nascimento, né. A gente tem a nossa lua, a gente tem o nosso ascendente, a gente tem Vênus, a gente tem, Mercúrio, Marte, e todos esses outros aspectos são regentes por outros signos, que fazem parte da nossa energia como um todo. Então a gente pode manifestar ao longo da nossa vida, ao longo do nosso ano, ao longo do nosso mês, vários signos. Cada signo ele vai se mostrar e se revelar em momentos pontuais da nossa vida, tá bom? Então aqui a energia de Leão vem nessa energia bonita, radiante, né? Leão, ele é conhecido como o rei da selva, né? O leão, ele tem já a própria beleza dele, a própria singularidade dele, né? É um animal ali que dentro da selva ele tem ali a sua referência, né? A sua autoridade. Então é como se ele tivesse vestindo, né, nesse momento aqui da leitura, esse arquétipo de leão. Então é uma energia super positiva, tá, no campo da carreira dele. Quando a gente vem falar de desafios, quais são os desafios profissionais que ele pode vir a encontrar aí nos próximos meses? Aqui vem falar um pouquinho sobre administrar as oportunidades que forem aparecendo no futuro para ele, porque aqui me fala da possibilidade de nem tudo acontecer da forma com que ele gostaria ou a expectativa que ele tinha sobre um determinado projeto, sobre algo que ele tinha em mente profissionalmente, tá? Aqui a gente tem um pajem de copas, a gente tem um ás de ouros e a gente tem a carta da força. Vem me falar de você usar da sua inteligência emocional para algumas situações que saem fora do controle. Então, quando você deposita ali uma expectativa alta, você tem uma projeção alta para determinado acordo que você estava negociando, ou para uma proposta que ainda não tinha sido fechada, e vocês ali estavam conversando, e você já tinha aquela expectativa que ia dar tudo certo, e aí algumas coisas saem fora dos trilhos, né. Então, aqui vem me dizer assim, que não é porque as coisas não saíram da forma com que você gostaria que saíssem, que tudo acabou, que não dá para se aproveitar, que não dá para se reinventar. Porque aqui, né, quando a gente vem falar sobre há novos projetos chegando na vida profissional dele, né, há novas coisas aí que ele pode se envolver, em projetos futuros, aqui vem me falar que sim, só que aí é como se ele precisasse enxergar essa oportunidade, né. A carta da temperança com o louco vem me falar de mudança de olhar. Então, assim, se joga, o que que você tem a perder? Aquele outro projeto, realmente, no momento tá parado, no momento não saiu conforme você desejou que as coisas saíssem, mas a gente tem esse daqui que é tão bom quanto, né. Então vamos arriscar, né, não quem tá na chuva é para se molhar, não vamos ter medo, né, de nos reinventar, de aceitar propostas um pouco diferentes, propostas um tanto desafiadoras, né. Então aqui vem falar de novos projetos sim, mas que são projetos diferentes do que ele já tinha em mente.
tá? Então é como se ele tivesse a expectativa de trabalhar em projetos que ele já tinha ali pré-determinado, né? Ali colocado na agenda dele, olha, mês tal eu tenho esse projeto, então eu vou trabalhar nele. Mas as coisas saem ali do eixo. E aqui vem me falar de outros projetos, projetos que até então ele não estava cogitando trabalhar, mas que ainda assim é uma boa oportunidade para ele trabalhar, tá bom? Em resumo, a carreira dele está muito boa, né? Não vejo grandes problemas, pelo menos não até o momento dessa leitura, mas tem essa questãozinha do olhar, dele não ficar ali decepcionado por não trabalhar da forma ali que ele planejava trabalhar, né? Que ele mude um pouquinho o olhar e veja que em torno dele tem projetos tão bons quanto, tá? Então, para a área do trabalho, é isso que eu vejo. Vamos ver agora a vida afetiva. A vida amorosa também vão ser 3 perguntinhas, então com a energia da atual para a vida amorosa dele. Quais são os desafios aí que ele está enfrentando na vida amorosa? E se tem alguém especial, né, que esteja interessado nele ou que ele esteja interessada ou que ele esteja interessado em alguém. Vamos ver. Bem, meus amores, o que que a gente consegue ver aqui da vida afetiva, da vida amorosa dele? A gente tem aqui como energia principal, né, da área do amor, a gente tem um rei de paus. Olha só, né? O rei de paus saiu na casa do amor e a rainha de paus saiu na casa do trabalho. É o próprio leão. Não tem para onde correr. Uma pessoa carismática, sedutora, atraente, comunicativa ali, né? Então encanta todo mundo e todo mundo se deixa encantar por ele. É o próprio leão ali, né? Pronto para caçar. É uma energia extremamente positiva, uma energia muito sedutora, que casa muito bem, né, com a vida afetiva, né? Então é uma pessoa ali que está sempre sendo vista, né? Sempre atraindo bons olhares ali no amor. Só que eu não vejo que ele está muito aberto para relacionamento com profundidade, relacionamento sério, a longo prazo. Como eu disse, ele é o próprio leão. Então tem sim interesses amorosos, né, curtição, eh, conhecer ali novas pessoas e pessoas se sentirem ali encantadas por ele, então não tem, problema nenhum em ficar, em se envolver momentaneamente, mas eu não vejo ele se abrindo para relacionamentos mais profundos a longo prazo, pelo menos não no momento. Quando a gente olha aqui quais são os desafios que ele enfrenta na vida amorosa, vem me falar dele se fechando por conta
de lembranças e situações ainda muito recente no coração dele, na mente dele, relacionada a relacionamentos anteriores. Pode ser um relacionamento específico ou pode ser o conjunto de alguns relacionamentos. Então, ele tem ainda algumas memórias que ainda incomoda ele, alguns sentimentos que ainda precisam de um tempo aí para ser processados e cicatrizados, e aí ele acaba se retraindo para relacionamentos muito sérios, né. Novamente, a gente está falando de relacionamento sério, a longo prazo, namoro, quero namorar, quero noivar, quero casar com você. Aqui eu não tô falando de relacionamentos, casuais, saibam diferenciar. Então, aqui, como ele tá nessa energia do leão, ele vai sim se envolver com pessoas, pessoas vão se sentir envolvidas por ele, vai ter flerte, vai ter ficação, mas são coisas pontuais, coisas passageiras, coisas que aconteceu naquele momento e cada um segue sua vida depois, entende? E quando a gente pergunta, né, se tem alguém especial, se ele tem interesse aí em alguém, ou se alguém tem um interesse nele, né, as cartas aqui me mostram que tem, para um futuro próximo, a gente tem aqui a possibilidade de comunicação, ou dele entrar em contato com alguém, ou de alguém entrar em contato com ele. Eu vejo que essa pessoa já é uma pessoa familiar, já é uma pessoa conhecida, porque a gente tem aqui o 8 de copas na mesa, então vem me falar aí que não é um completo desconhecido, né, então se é ele que entra em contato com essa pessoa, ele já conhece essa pessoa, em algum momento da vida, e se essa pessoa, se for essa pessoa que entra em contato com ele, essa pessoa também já conhece ele em algum outro momento, né, então tem aí essa familiaridade. E aí eu vejo a possibilidade de troca de mensagens, né, de uma movimentação, talvez de alguém flagrar eles juntos, né, em algum momento, mas eu vejo ele muito na dúvida sobre como se sentir diante dessa situação, porque a gente tem um 7 de copas aqui na mesa, né, que vem me falar muito sobre essa questão que a gente já abordou aqui na leitura sobre ele não estar tão aberto para o amor, né, dele ter algumas travas, ele tá um pouco mais fechado amorosamente falando, para relacionamentos mais profundos, mais sólidos, mais duradouro, né. Então, a princípio o que a gente pode ver aqui é uma troca de mensagem, algum tipo de movimentação, a possibilidade de um encontro, mas a primeiro momento é isso que eu vejo. Aqui eu não vejo nada, eh, com mais profundidade ou mais informação sobre essa questão em específico. Então, no momento, eu vejo a possibilidade aí de uma conversa com alguém, e esse alguém já é conhecido, né, mas eu vejo ele com muitas dúvidas e incertezas sobre como lidar com essa situação, com essa pessoa, porque ele não está tão aberto assim para o amor, para um relacionamento mais sólido. É isso que eu vejo a princípio aqui na mesa. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe aqui nos comentários sugestões para mais leituras, tanto nacionais como internacionais. Eu sempre estou vendo os comentários, sempre estou anotando e analisando os pedidos para sempre que possível trazer aqui para o canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui no canal a gente tem uma playlist extensa de leituras para celebridades, de review, de unboxing de produtos que eu compro e compartilho com vocês, de receitinhas mágicas e muito mais. Então é só dar uma olhada nas playlists e maratonar. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, já corra, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você ainda não deu like, não compartilhou com aquele amigo ou amiga que gosta do universo das cartas, do universo da espiritualidade, do esoterismo, já corre, curta e compartilhe.
Se você tem interesse em uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para minha página. Lá tem todas as informações que você precisa de preço, dinâmica da mesa, o que que eu faço, o que que eu não faço, como eu entrego as minhas leituras. Lá tá tudo muito bem explicado, mas se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que tô lá conversando com você, tirando as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. E se você tem interesse em ajudar o canal de outras maneiras, aqui embaixo tem um valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!